Meus amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus, eu quero agradecer a oportunidade, ao nosso presidente, pastor Clementino, ao pastor Marcos Gouveia, diretoria. Eu já perguntei para o pastor Marcos aqui se ele queria pregar no meu lugar. Ele disse que não, então estou estendendo para os irmãos agora, se tem alguém que quer pregar. Aqui já está pronto aqui o sermão. A unção é por sua conta, o sermão está aqui. Não? Meus queridos, abra sua Bíblia, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade. É bom estarmos aqui com a Regional 1. Sentimos a perca do nosso irmão Toninho, presbítero Antônio, do Vila Industrial. Mas que Deus abençoe a família e todos os irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 13, vamos ler e meditar nesse texto, tão conhecido, lido e já pregado e ensinado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, nós vamos ler todos os versos, capítulo 13, verso 1 ao 13, e depois discorreremos no conjunto dos versos. Deus abençoe os irmãos que estão aí nos ouvindo nos seus lares, compartilhem esse culto para que outras pessoas sejam edificadas. Já fomos aqui agraciados e edificados pelos louvores, muito bons, e agora a meditação da palavra. Diz assim o texto sagrado: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Amém. Os irmãos conservem o texto aberto, para que nós possamos continuar na revisão da leitura e aqui meditarmos um pouco. O que é o amor e o que não é o amor, aqui nos diz e nos fala que também é um caminho mais excelente, seja um caminho mais apropriado, mais adequado, um caminho melhor, um caminho que vale a pena a seguir. Há vários tipos de amor, e vocês bem sabem, e já ouviram muito falar sobre o amor ágape, o amor filéu, o amor estorge e o amor eros. Já conhece muito bem, da língua grega, que tem esses 4 tipos de amor.
Aqui o objetivo não é falar necessariamente sobre o amor, mas como o amor está inserido neste capítulo, que ele faz parte daquilo que Paulo havia falado no capítulo 12 e daquilo que Paulo vai falar no capítulo 14. O capítulo 13, ele está inserido, dando equilíbrio ao conjunto de dons e ao exercício da adoração cristã. Então, para equilibrar e poder os crentes de Corinto servir a Deus adequadamente no uso dos dons, e no culto e na adoração, e no serviço ao próximo, na edificação constante, Paulo, então, equilibra e equaciona, compondo este cântico, este poema, esse texto do capítulo 13, para que a igreja de Corinto pudesse, então, observar e servir a Deus melhor no exercício dos dons, no culto e na adoração cristã. É muito difícil nós definirmos o amor, e por isso eu não me arriscaria tanto aqui às definições do amor. A filosofia analítica, ela diz que existem algumas palavras que são bem difíceis à definição, e o amor é uma das mais complicadas para definir. Outra palavra é saudade. É muito difícil definir aquilo que é saudade. Nós podemos conceituar tristeza, por exemplo, alegria, fé e esperança que estão inseridas nesse texto. É muito difícil, então, nós conceituarmos, né? São sentimentos abstratos que nós podemos sentir e sentir muito bem. Mas na hora de explicar, na hora de definir, é só você que está sentindo. É como a dor, você não consegue defini-la nem conceituá-la, e cada um que sente a dor sabe aonde está doendo e vai explicar da maneira que está sentindo. Mas até a outra pessoa compreender será muito difícil. E o amor também se insere, mas pelo texto nós saberemos muito bem. Talvez não vamos conceituar ou definir, mas você saberá certamente o que você tem que fazer e se você tem amor ou se você não tem amor. Você pode não saber definir, mas você sabe o que você deve fazer em relação à sua vida cristã. Nós podemos, então, meus queridos, sugerir algumas descrições baseadas nesse texto. Uma delas é que o amor é uma comprovação de espiritualidade. Como o amor comprova a espiritualidade? Porque está dizendo que ainda se eu tivesse os dons e não tivesse o amor, então nada seria. Uma espiritualidade eficaz é aquela que eu posso comprovar através dos meus atos, aquilo que eu faço, aquilo que é permanente, aquilo que edifica, aquilo que traz resultado. Então, nesse texto, é bem óbvio que o exercício do amor comprova a espiritualidade. Ora, uma igreja que tem os dons, que são usados pelo Senhor, que conhece, então, obviamente, seria uma igreja, subentende-se que seria uma igreja espiritual. Então, nesse caso, o amor é uma comprovação da espiritualidade. É um sinal também de que uma pessoa é regenerada e transformada. Como é que vai exercer os dons, caso não seja? Então, quando há a prática do amor acompanhado dos dons, então nós também subentendemos que essa pessoa é transformada e é regenerada. Então, ela é tanto espiritual quanto é regenerada. Nós também podemos entender que uma pessoa que ama, conhece a Deus, porque o amor é a base daquelas pessoas que conhecem a Deus. E isso fica mais efetivo quando nós vamos lá para a primeira epístola de João, no capítulo 4. Então, vamos lá, que o apóstolo João ele vai falar diretamente para nós ao lermos esse texto. Então, por favor, 1 de João, capítulo de número 4, aqui já é bem direto e específico. Veja o que o apóstolo João diz no seu capítulo 4, versículo de número 7, até o versículo de número 21, nós podemos ler alguns versículos, mas acompanhe o que ele diz. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus,
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, também entendemos que uma pessoa espiritual regenerada e que ama, conhece a Deus. E por falar em conhecer a Deus, não tem quem conhece melhor a Deus do que os crentes, que são salvos pelo Senhor, vieram e reconheceram o Senhor como Salvador, foram batizados nas águas, são pregadores, acabaram de cantar hinos maravilhosos que acredito que Deus recebeu e nós nos alegramos com esses louvores. Como é que nós podemos falar que não conhecemos a Deus? Ora, se conhecemos a Deus, aleluia, aleluia, nós somos nascidos de Deus e amamos a Deus. Então está aí um pouquinho do que é o amor. Versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Ora, se nós somos salvos pela graça e conhecemos a Deus, então entendemos que nós amamos também. Versículo 9, nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ora, existe o amor de Deus para conosco, de nós para com Deus, de Cristo para com o mundo. Existe o amor nosso, o amor próprio, que não está na Bíblia, que é o amor egoístico, e existe o amor ao próximo, que é um dos principais que nos toca, e nesse texto ele é bem relevante. Versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amamos uns aos outros, Deus está em nós e é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Então, imaginemos aqui a igreja de Corinto, portadora dos dons espirituais, e sem esse amor que aqui está escrito. Alguma coisa estava faltando e alguma coisa precisaria melhorar, por isso que Paulo diz, quando ele encerra o texto do capítulo 12, dizendo, olha, eu vos mostrarei um caminho mais excelente, e ele começa o capítulo 13, não que os dons não seriam necessários, mas que, além disso, eles precisavam conhecer melhor a Deus, porque estava faltando o amor na vida deles. Versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. Vamos então para o versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é caridade, e quem está na caridade está em Deus e Deus nele. Versículo 18, na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Veja o versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Hoje nós temos uma expressão que é interessante. Não é? Tudo que as pessoas fazem, ou os cristãos fazem, não importa quão ruim seja, elas estão dizendo, eu me acerto com Deus. Ou seja, você está pouco se importando o que você faz com seu irmão. E você diz que se acerta com Deus. Teremos muitas coisas a acertar com Deus. Só que Deus não cobra sempre na hora, não? Existe o juízo e o julgamento. Mas observaram aqui, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, imagine aqui a igreja de Corinto, no exercício dos dons, faltando amor. Então, estaria faltando a Deus, porque eles aborreciam também os seus irmãos pelas atitudes tomadas. Por isso que Paulo ele compõe o capítulo de número 13. O amor deve governar e validar os dons espirituais. E este capítulo também demonstra isso. O amor é uma virtude enorme, maior e melhor a ser elogiada, a ser observada.
e é também uma prova de transformação. Paulo escreve à igreja de Corinto: olha, vocês têm sido lavados, transformados, santificados, mas as obras deles mostravam um pouco deturpado. O amor cristão, ele gera o quê? A bondade e a generosidade entre a comunidade cristã. O amor acaba com a cobiça, os interesses próprios, a crueldade e a indiferença. Isso nós vamos ver. Então, com esses comentários aqui, nós vamos mostrar aos irmãos algo sobre como o amor está inserido nesse texto, porque só o amor é capaz de edificar e restaurar, como era capaz de edificar e restaurar esta igreja de Corinto, e como também é capaz e suficiente para nos transformar, para nós sairmos daqui hoje muito melhores do que nós entramos, cheio do poder, da graça, dos dons espirituais, da autoridade de Deus e, acima de tudo, traçando e trilhando o caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Então, se você veio pelo caminho do ódio, da ira, da contenda, você pode sair daqui pelo caminho do amor, da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Toda a obra, todo o serviço deveria ser executado com esse amor descrito aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Então, ele encerra o capítulo 12, o verso 31, diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente, e é esse caminho que eu quero mostrar para vocês. Quando ele diz procurar com zelo os melhores dons, ele não está dizendo que há dons piores do que os outros. Todos os dons são bons, todos os dons edificam, todos os dons têm a sua utilidade, e é isso que ele está se referindo. Os melhores no sentido de que um edifica mais do que o outro. Entre a profecia e um outro dom, a profecia edificaria mais. É nesse sentido que é os melhores, porque todos são bons. Então, as principais reflexões aqui importantes, a primeira delas é: dons sem amor falham e são passageiros e momentâneos. Isso está do versículo de número 1 até o versículo 3. Dons sem amor falham e são passageiros e momentâneos. É isso que ele está dizendo. Se você observou aqui, os versículos 1, 2 e 3, ele está falando dos dons elencados aqui, do rol de dons do capítulo 12. E é isso que ele está falando, ou seja, uma igreja que era ignorante acerca dos dons e que agora passa a saber a utilidade dos dons, não que era ignorante por não tê-los, e sim por não usar adequadamente. Agora Paulo, então, fala: olha, vocês têm todos os dons. Eram ignorantes no sentido de não usar adequadamente. E agora vocês podem usar adequadamente, compondo, agregando o amor ao exercício dos dons. Então, ele diz agora o que é utilidade no exercício dos dons. E ele vai dizer aquilo que não é útil também. Então, observe: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade. Não que aqui ele está fazendo apenas uma comparação, é certo? Ele não está falando necessariamente que nós falamos essa língua dos anjos. O pessoal da Teologia Sistemática 3 sabe muito bem que a gente bate bastante nessa tecla para que eles interpretem esse versículo corretamente. E a pergunta que eu faço é: qual é a língua dos anjos? Qual a língua que os anjos falam? Ora, os anjos falam a língua que nós entendermos. Claro que lá no céu eles devem ter uma linguagem de louvor, mas se Deus tiver que usá-los para uma mensagem aqui, eles enviados, eles falarão a língua de cada pessoa de qualquer país. Mas não é nesse sentido que Paulo está falando. Ele diz: ainda que eu falasse ainda e não tivesse caridade, isso não teria sentido. É como um sino que... É como um metal que soa, como um sino que tine. O que faz o metal ou o sino quando está badalando? Ele só faz barulho. Mas o sino por si só fala alguma coisa? O sino por si só transmite alguma mensagem? O sino, na tradição, está dizendo para o pessoal: olha, chegou a hora da missa, mas se as pessoas não forem na missa,
eles não vão ouvir nada e não vai ter mensagem nenhuma. Então, o sino por si só não fala. O sino só faz barulho, mas não edifica. Então, é isso que Paulo está falando. Ainda que você fizesse dessa forma, você pode fazer muito barulho, chamar a atenção, mas que mensagem você estaria transmitindo se o seu barulho está ofuscando aquilo que você pode fazer através do amor? E, às vezes, esse amor não vem através de barulho, vem através de ações, vem através de bondade, vem através de benignidade, vem através de gestos, vem através de olhares, vem através de estender a sua mão amiga, vem através de um abraço, um sorriso, um aconchego, uma oração de intercessão por alguém. Então, edificaria nesse aspecto, mas se fazer barulho não, então, dons sem amor falham e são passageiros e momentâneos. Ele prossegue dizendo, ainda que tivesse o dom de profecia, mais uma vez ele se refere ao dom explicado no capítulo 12. Se eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios do mundo, mais um grupo de dons aqui. Toda a ciência, mais um dom elencado no capítulo 12, e tivesse toda a fé, mais um deles, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. O que adiantaria transportar os montes e deixar o seu irmão da mesma forma, sem lhe dar atenção, sem lhe dar uma palavra, sem ajudá-lo, etc., seria apenas demonstrações de poder no exercício dos dons, mas o que adiantaria? O que você edificaria o seu irmão necessitado, você transportando um monte? É isso que ele está falando. Não teria sentido nesse aspecto. Então, os dons sem amor falham, são passageiros e são momentâneos. E ele prossegue dizendo no versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Mas aqui o dom dos socorros, de governos, do assistencialismo, o dom de dar, se não tivesse o amor, nada também adiantaria. É isso que ele está dizendo. Agora, todos esses dons, unidos ao amor, fazendo de coração, fazendo para o próximo e para agradar a Deus, teriam sentido. Por isso que seria um caminho melhor que Paulo está mostrando. Ele não está dizendo, então, abandone os dons, em hipótese alguma. Ele está dizendo, olha, use o amor, aplique o amor a tudo que você está fazendo para que a sua vida cristã, a sua adoração, a sua espiritualidade, a sua regeneração tenha sentido. O segundo aspecto aqui da nossa reflexão, dos versículos 4 até o 7, as características do amor nunca falham e são permanentes. Olha o que ele diz, versículo 4 ao 7. A caridade é sofredora. Agora ele passa a apontar o que é o amor. Quais as características deste amor? O amor é sofredor. E aqui, como eu disse, eu não estou aplicando esse amor comum, aquela sofrência, né, que você vai ouvir aquela música, vai começar a chorar, lembrar do seu amor. Os apaixonados aqui, não é esse tipo de amor sofrência, não é isso? Não é essa paixão que a gente está se referindo, não é sofredor nesse aspecto. Tá? É benigna, a caridade não é invejosa. Ao passo que as pessoas portadoras dos dons, nossa, que inveja daquele irmão, olha como ele é usado nos dons, meu Deus, eu queria também ter aquele dom, não para ser usado por Deus, mas para se orgulhar, se ufanar como a igreja de Corinto.
Ah, deveria ser eu que mereço ter aquele dom, eu que deveria ser usado daquela forma, enquanto o amor está preocupado, o amor quer que todos façam a mesma coisa, ajude da mesma forma, faça o serviço cristão da mesma forma, percebe? Então, o amor, ele é sofredor, benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se ufana, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. O amor, ele vai brigar pelas coisas certas, pela justiça. Irmãos, olha essa pessoa sendo injustiçada na igreja, como é que pode? Ele trabalha tanto e está sofrendo essa injustiça. Olha como foi tirado disso, olha como foi tirado daquilo. O amor não faz injustiça nenhuma, meus queridos. Não suspeita mal, ele folga com a verdade que liberta está na vida de quem ama. Tanto quando há injustiça na igreja, as pessoas querem que a verdade permaneça, porque o amor deve permanecer, ela faz de tudo para que as coisas sejam tratadas, seja esclarecida, que o pastor seja chamado e aquele assunto seja tratado, que haja o perdão e que haja a verdade. E a mentira também, ela seja ali desfeita para a glória de Deus, para que os crentes andem na verdade. Então, as características do amor que nunca falha, elas são permanentes. Diz o versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque aí nós vamos para o terceiro aspecto da nossa reflexão, é que o amor, ele nunca falha. O amor é uma virtude que durará por toda a eternidade. Percebe? Em contraposto aos dons que irão cessar. E nesse aspecto, então, o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 8, as profecias serão aniquiladas, não que não haja o cumprimento, elas irão cessar, não mais haverá profecia, porém elas irão se cumprir cabalmente. Cada palavra falada de Deus, que é a verdade, que não foi produzida por vontade humana, terá o seu cumprimento. Então, é nesse aspecto aqui, mas no aspecto de que não haverá continuidade após a manifestação daquele que é perfeito. Aqui não há doutrinação para o cessacionismo, tá bom? Então, o cessacionismo, aqui não é a base para cessacionismo. Aliás, nós, os pentecostais, nós somos continuistas. E aqui, o incentivo está lá, no capítulo de número 14, Paulo vai dizer, buscai os dons, segui a caridade e buscai com zelo os dons espirituais. Ou seja, se cessasse tudo aqui, Paulo não escreveria o capítulo de número 14, e ele também não precisaria falar sobre a ordem do culto, de profetizar, de falar em línguas, ele acabaria tudo aqui nesse capítulo. Então, então continuismo e não o cessacionismo, mas aqui não estamos defendendo nenhuma doutrina, só parando aqui para dizer a vocês que o amor é o maior dom e ele durará por toda a eternidade. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto os dons transitórios, enquanto houver necessidade para o exercício deles na igreja, para a edificação. E por que ele diz isso? Versículo 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, perfeito em amor, perfeito em caridade, perfeito em bondade, o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Aquilo que é temporário, passageiro e transitório para enquanto a igreja estiver aqui na terra usar, que é os dons espirituais. Isso, então, deve ser usado e dedicado. Então, Paulo, para afirmar esse pensamento da seriedade, tanto dos dons como do amor que deve permanecer, ele está dizendo o seguinte, olha, e vocês podem achar, assim como eu,
achar que o versículo 10, o versículo 11 e 12 pode estar fora de contexto. Não é? Por que Paulo está dizendo isso aqui? Então, ele começa ali, parece que do nada, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, discorria, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Parece que está desconexo esse texto aqui, mas não está bem, não está não, porque é uma forma bem simples aqui de entender. Paulo ele havia crescido, ele havia atingido uma maturidade espiritual, ele sabia bem o que eram os dons espirituais e como usá-los, então ele sabia como Deus operava. Aliás, o capítulo 12, ele escreve debaixo desta graça, conhecendo. Seria mais ou menos assim, né? As pessoas, na sua euforia, né? Quando somos novos convertidos, cheios do poder de Deus, nós queremos fazer muitas coisas que os meninos fazem, não é isso? Queremos fazer, e aí os pastores falavam, irmão, essa meninice, e com muito jeitinho, o pastor, ele nos controlava sem acabar com a gente, né? Ele nos controlava, né? Ele ia, não, mais calma, né? Mais calma, mais amor, né? Mais amor, mais brasa. E, então, eles iam nos controlando. E aí, então, por exemplo, ao invés de nós impedirmos que os outros ouvissem a mensagem, o culto, tudo tem o momento certo, né? Então, nós fomos acabando com algumas coisas de menino, sem perder o poder de Deus e a graça. Amém? Sem perder o poder de Deus e a graça. Mas nós fomos acabando com as coisas de menino, e é isso que Paulo está falando nesse sentido para a igreja de Corinto, aquilo que não deixou de ser um choque, né? As coisas de menino, ou seja, olha, sem o controle, sem o amor, não há amadurecimento, não há vida cristã transformada e genuína, não há verdadeira operação, não há o verdadeiro amadurecimento, a regeneração e a transformação. Então, eles estavam com as coisas de menino. Quais as coisas de menino? Dissensão, contenda, heresia, facções, se gloriavam dos dons sem ter o amor. Isso eram as coisas de menino, e Paulo falou, eu acabei com as coisas de menino, porque agora eu tenho uma maturidade espiritual. E ele conclui aqui, agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, a maior delas é o amor. Feito isso, meus queridos, após essa exposição, as nossas implicações práticas, os conselhos e as conclusões desse texto. Conclusão no sentido desta mensagem. Por que então eu devo buscar os dons espirituais? O sentido da busca pelos dons espirituais é também um fato interessante. Seria aquela pergunta, né, como posso melhorar a mim mesmo, de modo que a minha utilidade em relação aos irmãos e ao serviço cristão vá crescendo. Então, eu posso muito bem buscar os dons, e é este conselho que ele dá no capítulo de número 14, o verso 1. Mas eu posso fazer isso exercendo o amor e a graça. Aliás, o sentido é o mesmo de Efésios capítulo 4, versículo 12, quando Paulo diz que deu para a igreja pastores e doutores para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado, ou seja, os dons também cooperam para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, mas sem o amor não há edificação permanente, não há sentido. O orgulho, meus queridos, penetra em toda a parte, em todas as realizações. Haja visto que tudo que as pessoas fazem tem um orgulho por trás. E se não é o amor atuar como antídoto,
nós vamos sempre nos gloriar daquilo que nós fazemos, e não é diferente no exercício dos dons. As pessoas irão se orgulhar de serem mais santas, mais merecedoras, mais intelectuais, e não é isso que é o resultado dos dons. Aliás, esses dons vêm sobre as pessoas para que elas tenham a graça de Deus, a humildade e possam seguir o amor para executar esses dons, e não como a igreja de Corinto fazia. Os dons devem ser buscados, sim, através de um desenvolvimento espiritual, e não como meio de um atalho para chegar mais depressa à espiritualidade. Aliás, como eu introduzi, a verdadeira espiritualidade não vem através dos dons ou exercício deles, e sim do exercício do amor e do dom do amor, que é o melhor caminho, é um caminho a ser seguido e trilhado. Os dons e as expressões espirituais podem facilmente ofuscar o caminho mais excelente, porque parece dar mais visibilidade às pessoas. Aliás, as pessoas querem ser vistas, e um dom é uma forma das pessoas verem. Quem é que não tem aquele desejo no coração? Ai, Deus precisa me usar em profecia, porque todo mundo vai ouvir eu falando, eis meu servo, e todos vão olhar para mim para ver quem eu sou e ver o servo que está recebendo aquela mensagem. Enquanto o amor ele pode ser exercitado de várias formas, inclusive no anonimato, o amor pode ser exercido tranquilamente. E seu Pai que está em secreto, Ele vai te ver. Aleluia. Quando você faz o amor, querido, as pessoas podem esquecer de todas as profecias e as revelações que você falou com ela, mas ela nunca vai esquecer da ajuda que você deu, do abraço que você deu, daquele dia que estava triste e você levou uma palavra, daquele dia que você levou, Deus me tocou, Deus me incomodou para que eu viesse aqui na sua casa e trouxesse uma cesta básica para você. Aleluia. O amor é um exercício do dom, às vezes no anonimato, mas que é lembrado, que as pessoas lembram, porque também é uma forma de demonstrar a graça de Deus. Devemos sim buscar os dons, e Paulo incentiva, mas o amor é o caminho mais excelente. Observe, queridos, e aqui é o caminho para a nossa finalização. Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Capítulo 1, os versos que se seguem, Paulo vai dizer isso. Porém, eles tinham também sérios problemas, e um deles era amor. E Paulo escreve esse capítulo 13 por algumas razões. Razões da epístola da igreja que tinha todos os dons, mas com graves problemas. Divisões, carnalidades, ufanismo, soberba, promiscuidade. Cada uma dessas coisas vocês vão ver do capítulo 1 aos capítulos que se seguem. Desordem do culto, menino nos usos dos dons, e a ceia, então, como era no capítulo 11 da igreja de Corinto. Para cada um dos casos, Paulo apresenta uma advertência grave. E aqui, para o exercício dos dons corretos, Paulo apresenta o amor. Eu tenho uma solução para vocês, disse Paulo. O caminho do amor é o mais excelente. Sejam usados por Deus, mas façam isso com amor e dedicação. Não deixe o amor sair da vida de vocês. Este é o caminho mais excelente para você ser triunfante no exercício da vida cristã. Aleluia, aleluia. Um dia, meus queridos, muitos que fizeram milagres através dos dons, provavelmente será dito a eles, quando disserem, Senhor, eu curei no teu nome, em teu nome eu expulsei os demônios. Provavelmente, conforme o texto, não sei quais os casos serão, mas será dito, não vos conheço. Mas também um dia, meus queridos, aqueles que utilizaram o dom do amor, Mateus capítulo de número 25, vai estar dizendo, vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Então lhe dirão, mas quando isso aconteceu?
quando vocês fizeram a um dos meus pequenininhos, vocês estiveram fazendo isso a mim. Glória a Deus. Aleluia. Para usar o amor, ninguém precisa de nada extraordinário. Para usar o amor, queridos, o amor não tem contraindicação. Você pode usar a qualquer hora. Para os dons, você fica afoito, passa uma noite em vigília, passa uma semana de consagração, vai para o monte na busca dos dons. Mas o amor é só começar. É só começar. É só começar. Amém? Você não precisa marcar com ninguém para usar o amor. É só usar agora. Tá bom? Os dons, você precisa, se o Espírito Santo quiser te usar, ele pode te usar nos dons. Mas o amor já está derramado no seu coração, porque o Espírito Santo está na sua vida. Então, o amor, toda hora você pode exercer o amor. Glória a Deus, que maravilha. É só seguir. Amor não tem contraindicação, quanto mais, melhor. Amor não tem regras ou normatização. Para o uso dos dons e para a ordem do culto, veja quantas regras e normatização. Agora, para o amor, façam à vontade, usem e abusem do amor. O amor só faz bem. Só love, vai dar tudo certo. E eu concluo aqui dizendo, meus queridos, por onde começar então para trilharmos o caminho mais excelente? A busca pelos dons, claro que é muito atrativa. E podemos refletir em uma igreja onde todos os crentes, ao invés de ficarem esperando quem Deus vai usar para pregar, profetizar, revelar, discernir, falar em línguas ou interpretar, ao invés dessas expectativas, nós começássemos a exercitar o amor. E para isso não precisa nenhum preparo e nenhuma expectativa. É só fazer. Não há regras ou hierarquia. Por onde vai começar? Quem que vai mandar no amor? Não tem hierarquia. Aleluia, nossa hierarquia é Deus, que enviou seu Filho, amou o mundo de tal maneira, e Ele nos amou primeiro. Essa é a hierarquia. Aleluia. Demais nós devemos fazer com a graça de Deus, para exercer o amor. Aleluia. E exercendo o amor, queridos, olha aqui algo extraordinário. Quando exercemos o amor, nós eliminaríamos as disputas internas e as externas, acabaria com o ufanismo de quem tem mais poder, acabaria com as disputas, as dissensões, ninguém precisaria puxar o tapete de ninguém, briga por cargo, ninguém pisaria em ninguém, ninguém abandonaria a igreja porque o pastor não teve amor ou a igreja não tem o amor. Então, se tivermos o amor que Paulo diz no capítulo 13, a igreja viveria em paz, em harmonia até a volta de Jesus. Ninguém folgaria com a injustiça, mas folgaria com a verdade. Ninguém desejaria o mal para ninguém. Aleluia. Quando atingirmos a verdadeira espiritualidade, este amor estará operando em nós. Os dons, as línguas, elas cessarão, mas o nosso amor que temos aqui por Cristo, discorrido em 1 Coríntios capítulo 13, este amor nos unirá àquele que é perfeito, porque aquele que nos amou, ele vai se unir com quem ama ele, com quem adora ele, com quem serve a ele, serve ao próximo. Então essa união de quem ama ele, com quem nos amou, dará então um conjunto perfeito, um casamento perfeito para vivermos a eternidade toda com aquele que é perfeito. Então aquilo que é em parte será aniquilado, ou seja, quando estivermos com Cristo, não precisaremos mais dos dons, porque cessarão aqui, aí teremos para sempre o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, olha, ame o seu irmão, busque os dons e se dedique à sua vida com ele, porque o amor jamais acaba. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meus queridos. As nossas principais reflexões: dom sem amor falha e são passageiros. As características do amor nunca falham e são permanentes. O amor é o maior dom e durará por toda a eternidade. A nossa esperança é que um dia
quem tanto nos amou, se une a quem tanto amá-lo e servi-lo com dedicação. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade.